Irmãos e irmãs, depois que nós celebramos muitas festas, deveremos incluir também prolongado tempo de Quaresma, depois a Páscoa até Pentecostes. Depois de Pentecostes celebramos a Santíssima Trindade, então celebramos as grandes solenidades. E assim tivemos na liturgia dominical um intervalo naquele que chamamos de tempo comum. Teremos, de algum modo, outras interrupções ao longo do ano litúrgico, mas de agora em diante nós temos essa retomada da caminhada da liturgia neste tempo comum que nos insere na vida e na missão de nosso Senhor. E providencialmente nós retomamos neste momento que podemos entender que é importantíssimo, é um momento que chamamos de crucial. Um momento crucial é quando nós estamos quase numa encruzilhada, deveremos tomar uma decisão. Assim é este acontecimento que nos narra o Evangelho de hoje. Porque de agora em diante, nós veremos em seguida nosso Senhor tomando uma firme decisão. Hoje nós escutamos uma parte do capítulo 9 de São Lucas, e é neste momento, depois da resposta e do que ele disse sobre o seu ser Messias, que ele vai tomar a firme decisão de ir para Jerusalém. Tomou a firme decisão de subir para Jerusalém. Estou antecipando, portanto, essa decisão do Senhor, que não aparece no Evangelho de hoje, só para entendermos como o que hoje escutamos tem grande valor. Mas enquanto aponta para esta firme decisão de ir para Jerusalém, portanto, como um ponto de partida, este Evangelho é também um ponto de chegada. Ele é possível por causa do que já aconteceu antes. É por isso que nosso Senhor, depois de falar, ensinar, agir, curar, enviar os discípulos em missão, depois que eles retornam, agora ele pode fazer esta pergunta. Melhor, são duas as perguntas feitas. Quem diz o povo que eu sou? E a outra, e vós, quem dizeis que eu sou? E nós temos as respostas dadas pelos discípulos para a primeira e para a segunda. Especialmente temos São Pedro que responde, o Cristo de Deus. Para a pergunta, quem eu sou? É esta pergunta que nós precisamos responder agora diante do Senhor, considerando também a nossa caminhada de fé. Mas hoje, meus irmãos e irmãs, não vamos nos concentrar principalmente na resposta, mas vamos pensar e refletir sobre as condições para a resposta. Porque, do contrário, nós podemos decorar uma resposta certa, mas não temos o entendimento de como se chega a essa resposta. Nesta missa nós temos especialmente os crismandos, aqueles jovens que estão se preparando para a crisma. E nesta idade de preparação para a crisma, os jovens estão estudando, imagino todos, matérias muito difíceis, que nós que já superamos, não gostamos nem de lembrar. Quando aqueles têm que estudar, por exemplo, física, matemática, química, aquelas coisas estranhas. Então, se o aluno se concentra em decorar a resposta, está perdido. O que é que se deve decorar para responder corretamente as perguntas? As fórmulas. Quem tiver a fórmula responderá a todos os problemas. Quem souber lidar com as fórmulas será capaz de
desenvolver, resolver todos os problemas na escola. Quem se inventou de decorar a resposta, poderá decorar a resposta de um problema, e ali vai estar certo, mas não será capaz de responder os outros. Então nós deveríamos pensar mais ou menos assim, mas em outro contexto, no contexto da fé. É verdade que precisamos tomar essa profissão de fé sabendo que nosso Senhor é o Cristo. Mas para responder as duas perguntas, nós temos sobretudo o fato da vocação desses discípulos, portanto da nossa vocação. Vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos fostes batizados em Cristo. Vos revestistes de Cristo. Nós ouvimos na segunda leitura. É o batismo que nos chama, nos convoca para a missão. Se nós tomamos outro evangelho, no início, diz assim, que nosso Senhor Jesus Cristo, para chamar estes 12, diz que chamou os que Ele quis para permanecerem com Ele e para serem enviados. Este é o caminho. Nós temos duas experiências que se completam. Permanecer com o Senhor, estar com o Senhor e ser enviado. Nós precisamos fazer esta dupla experiência se nós queremos ser verdadeiros discípulos. Discípulo significa seguidor, aquele que vai atrás. Mas depois nosso Senhor faz desses discípulos apóstolos, porque apóstolos significa enviados. Eles são enviados para a missão. E uma vez que são enviados, eles podem ouvir o que o povo diz. Ninguém será capaz, portanto, de responder a Jesus Cristo se não tem esse contato com a realidade. Jesus perguntou: quem diz o povo que eu sou? Como poderiam eles responder a isso, se não tivessem tido o contato com o povo? Isso já mostra que a nossa vida cristã, nós somos filhos de Deus, batizados, revestidos de Cristo, não é uma vida que nos tira do meio do povo. Isso não se refere principalmente aos sacerdotes, mas principalmente aos fiéis leigos e leigas, que é a experiência de sua vocação de batizado no mundo, como luz, como sal, como fermento. Os cristãos não devem ser colocados em uma redoma de proteção. A nossa vida cristã deve ser vivida e a nossa vocação de fé dentro da realidade onde nós nos encontramos. O que é que se diz sobre Jesus na sua escola, nos seus vizinhos, no seu trabalho? Corresponde ao que nós cremos, aquilo que se ouve sobre Jesus Cristo? Ou se diz qualquer coisa sobre Jesus? Nós precisamos ser cristãos onde nós estamos. Você está na escola, é cristão na escola. Você está na universidade, é cristão na universidade. Você está no jogo, é cristão no jogo. É só dizer um palavrão mais decente. Bom, se aqui existe algum decente. Menos ofensivo, porque ali sempre diz, ou seja, pelo menos dar um bom exemplo, se comportar bem onde está, mas com alegria. Mostrando que ser cristão não é ser excêntrico. Hoje nós temos que lutar contra um modelo de cristianismo que está criando, por exemplo, jovens excêntricos. Em que sentido? Quando se apresentam como cristãos, se apresentam com um rosto envelhecido, como ser cristão fosse a negação da sua própria idade, da sua juventude e do seu vigor, da sua alegria, sua criatividade, a sua energia. Não. Cada um é cristão onde está, segundo sua condição e sua idade. Nós não precisamos negar a nossa idade, a nossa condição, a nossa força, a nossa criatividade.
nós nos inserimos no mundo. Se os apóstolos não tivessem feito isso, eles não poderiam responder o que é que estão dizendo sobre a fé. Por que isso é importante, meus irmãos e irmãs? Porque nós às vezes estamos aqui no ambiente de igreja, dos nossos encontros, dos nossos grupos, e pensamos que quem está lá fora está pensando a mesma coisa. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu escutei no início da missa de hoje, e não quero ofender, mas é preciso dizer. Alguém colocou uma intenção de missa, e foi lida, e não vai ser mais, porque eu vou avisar na sacristia que não se lê, pelas almas que estão procurando luz. Isso não é catolicismo, isso é espiritismo. Como é que alguém vem para a igreja colocar uma intenção pelas almas que estão procurando luz? Isso é espiritismo, isso é linguagem espírita. Mas nós precisamos saber que as pessoas estão confundindo. Nós deveríamos saber que não são todos os católicos que entendem o que é Cristo. Senão nós ficamos imaginando que todo mundo crê como nós cremos. E quando nós não conhecemos os erros, os apelos, os desejos, os ideais, nós ficamos oferecendo o que as pessoas não estão pedindo. Quando você não sabe quais são os anseios do coração deste povo, dos seus colegas, dos outros jovens, você acaba por não oferecer Cristo, porque você supõe que as pessoas já conhecem Cristo. É bom saber que as pessoas têm visão errada de Cristo, não para acusá-las, insultar, mas para dizer, não, esse não é Cristo. Cristo é esse que aceitou a cruz para nos salvar. A nossa alma não tem outra luz senão a de Cristo. E nenhuma alma chega à luz procurando sozinha. Só se chega com Cristo, único Deus verdadeiro. E assim por diante. Agora, tem a segunda pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Isso não quer dizer que nós não tenhamos erros, visões meio deturpadas do próprio Senhor. Mas como então poder responder por nós mesmos quem é Cristo para nós? É o início do Evangelho. Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Jesus chamou os seus apóstolos para estarem com ele e para serem enviados. Como enviados, eles puderam conhecer a resposta do povo, mas precisam estar com Jesus. Em oração, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele, mas não estavam com ele só observando, poderíamos dizer sem errar, estavam rezando com ele. E aqui, meus irmãos e irmãs, essa fórmula fundamental que eu mencionei, pensando nos que precisam estudar matemática e física, esta fórmula fundamental, como é que nós chegamos à resposta certa? Rezando com ele, experimentando esta presença de nosso Senhor. Assim diz o Senhor, derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de graça e de oração. É este espírito de graça e de oração que nós precisamos ter para saber quem é Jesus. Nós precisamos nos aproximar dele. Não é uma teoria, não é uma resposta pronta, não é que temos que tomar a resposta de Pedro. Nós temos que tomar a nossa a partir desta nossa experiência. Mas se nós não estamos rezando com ele, nem adianta pensar na resposta, porque ela será errada. Nós só responderemos ao Senhor se nós estivermos com ele. Chamou para ficarem com ele
e para serem enviados. E aí nós precisamos, de algum modo, fazer mais perguntas. Como é que nós estamos? Estamos rezando? Qual é a nossa vida de oração? Que tipo de oração estamos fazendo? E nós percebemos essa presença do Senhor, estar com Ele. Como é importante, meus irmãos e irmãs. Estar com o Senhor é sentir a sua presença. E é por isso que a oração deverá sempre começar com aquilo que nós chamamos de ato de presença. Uma boa oração começa quando nós fazemos um ato de presença. Com nossas próprias palavras. Vamos começar a oração e dizemos: Senhor, eu me coloco em Tua presença. Eu sei que estás aqui. Eu creio firmemente que estás comigo. Para que nós não rezemos a um Deus distante. Estou rezando, sou capaz até de alterar um pouco a minha voz para ver se Ele escuta, que Ele está tão distante de mim. Será que Ele está me ouvindo? Não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de eu me colocar na presença do Senhor. Senhor, eu me coloco em Tua presença. Que ninguém comece uma oração sem se colocar na presença do Senhor, se fazer presente nesta oração e reconhecer que o Senhor está presente. E assim, na oração, nós conheceremos quem é o Senhor. E uma vez que nós conhecemos que Ele é o Messias, precisamos reconhecer também de que modo Ele é Messias. E Ele diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, depois vai morrer e ressuscitar. E exatamente agora nosso Senhor diz o que é ser discípulo. Porque é muito interessante que uma vez que nós conhecemos Jesus Cristo, nós conhecemos quem somos nós. E a decisão que nós temos que tomar. Depois desse acontecimento, Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém, como disse no início. E agora, Ele, antes da sua firme decisão, quer propor isso aos seus. Quem quiser me seguir, tome sua cruz cada dia, renuncie a si mesmo, siga-me. Como poderíamos fazer isso se nós não tivermos essa intimidade com nosso Senhor? Se não for nosso Senhor que está no nosso coração pela oração. Uma vez que nós fazemos essa experiência, meus irmãos e irmãs, de seguimento a Cristo no caminho da cruz, nós teremos condições de sermos enviados. Então, fiquemos com o Senhor na oração, nesta pausa restauradora que estamos aqui na celebração da Santa Missa, ouvindo a sua palavra, na sua presença. E a partir daqui nós somos enviados. Não vamos ter medo deste mundo, mas vamos ser luz para este mundo. Não tenhamos receio das nossas respostas um pouco ainda imperfeitas, mas não nos contentemos também com elas. Vamos buscar Jesus Cristo, não como as pessoas dizem por aí de qualquer jeito, mas como Ele é, no seguimento da cruz. E nós mesmos ajudaremos com a nossa presença, com o nosso testemunho, a ajudar as pessoas a compreenderem que é nosso Senhor. Mas de pouco adianta dizer a alguém, Jesus é o Cristo, se depois essa pessoa não tem esse encontro com o Cristo na vida de oração. Porque a experiência cristã, como escreveu o Papa Bento XVI, não nasce de um encontro com uma ideia. A experiência cristã nasce do encontro com uma pessoa, a pessoa de nosso Salvador, Jesus Cristo. A Ele louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém.